Turma, eu peço desculpas pela aula passada, tá? Porque inicialmente eu anunciei que era uma aula do passo 11, só que ela foi integralmente dedicada a um tema do passo 7. Na verdade, a única coisa do passo 11 que teve foi a locução, né? E um pedaço do título da aula. Agora, eu gostaria que vocês entendessem o propósito de eu fazer esse tipo de coisa, né? Porque eu julgo ser muito importante compartilhar com vocês esses aspectos de engenharia na disciplina de projetos. E aí, por mais que seja um projeto com finalidade didática, né? Eu faço questão de propor para vocês desafios que aparecem no dia a dia do profissional de engenharia. Então, eu espero que vocês tenham curtido, tá? Vamos retomar aqui, então, o passo 11 do nosso projeto. E aí, para inaugurar o tema, eu vou colocar mais uma vez a vinheta. Passo 11. Dimensionamento das molas do sistema de amortecimento. Ô, gente, antes de eu começar a aula, eu quero dar um aviso bem rápido, né? Vamos dar uma passadinha no Moodle para que a gente possa verificar a programação desse semestre. Olha aí, vejam por favor que no cronograma eu ainda estou um pouco atrasado porque essa aula deveria ter sido postada na semana passada. Eu me desculpo de novo pelo atraso, mas eu garanto para vocês que nos próximos dias, ainda nessa semana, eu vou publicar a aula do passo 12. Então vamos retornar aqui para o nosso PowerPoint. Essa é uma visão de planta de uma parte do nosso sistema de transmissão de potência. Nessa vista aí, vocês detectam o motor elétrico, a caixa de redução de velocidades, que é composta por 2 estágios de engrenagens, e o terceiro estágio de redução de velocidades, que é feita através de 2 polias. Turma, se eu retirar esses elementos daí e deixar somente as vigas estruturais, essa é a visão que vocês teriam. Na verdade, eu acabei deixando também a placa de fixação do motor elétrico só para que vocês mantivessem um ponto de referência. Agora, eu vou acessar o modelo 3D dessa parte do sistema para mostrar o frame estrutural para vocês. Dá uma olhada. Olha só, aqui está o módulo inicial de transmissão de potência do nosso sistema. Eu disse módulo inicial, né? Porque depois eu acabei conectando à polia grande o restante do nosso sistema de elevação de cargas, né? Então o que eu vou fazer? Só para mostrar para vocês o que eu estou dizendo, eu vou apagar todos os outros elementos e vou deixar somente esse que é chamado de frame estrutural, né? Para que vocês possam entender do que se trata o sistema que eu vou abordar com vocês no passo 11 do nosso projeto, tá? Então, vocês estão vendo aí que eu estou me referindo, né, a 4 vigas estruturais de perfil I. Tá legal? Então, é importante que vocês entendam, né? Na verdade, é importante que vocês tivessem identificado essa estrutura de sustentação, porque ela que vai ser base do passo 11 do projeto. Então, vamos retornar para o PowerPoint para que eu possa explicar para vocês o que virá. Bom demais. Então, essa estrutura que eu vou chamar de estrutura de sustentação em forma de um V, ela é composta, como eu disse agora há pouco, né, por 4 vigas. Só por razões de identificação, eu as denominei como sendo vigas A, B, C e D. E conforme eu havia mostrado no modelo 3D, né? Observem, por favor, que todas essas vigas têm perfil I. Gente, tecnicamente, essas vigas suportam o peso combinado de quase todo o sistema de transmissão de potência. Eu digo isso porque essas vigas são responsáveis por sustentar o peso do motor, o peso do redutor, o peso da polia pequena, o peso do tensionador da polia e também por suportar uma parte do peso das correias. Agora, deixa eu mostrar para vocês uma figura com todos os componentes de novo para que vocês entendam onde eu pretendo chegar. Tá aí, ó. É sobre essa estrutura em V que o passo 11 versa. Gente, por razões de simplificação, eu vou considerar que essa estrutura em forma de V vai lidar somente com o peso do motor e com o peso do redutor. E aí, como o passo 11 se refere ao desenvolvimento de um sistema de amortecimento, eu vou estudar com vocês a instalação de molas para absorção de vibração. Então, a concepção do projeto é de instalar 6 molas helicoidais de compressão embaixo dessa estrutura. Essas 6 molas vão criar um sistema simplificado de amortecimento. Olhando a planta dessa estrutura em V, eu quero te mostrar a localização exata de onde eu pretendo instalar essas molas. Daí, para demarcar essas regiões, eu vou primeiro ilustrar em vermelho a linha neutra dessas 4 vigas. Agora, eu quero te apresentar 6 pontos notáveis. Obviamente, eu vou instalar as molas na região inferior das vigas, localizadas nesses pontos. Inclusive, não sei se vocês sabem, né, mas o canal FD está tão famoso e com uma repercussão internacional tão forte que foi desse projeto que um pessoal de Hollywood se inspirou para criar o logotipo daquela série Vikings. É incrível o alcance que a internet tem, não é verdade?
Então, olha aí um exemplo de como essas molas ficariam após serem instaladas. Eu sei que fica difícil, diante da beleza dessas vigas, né, que vocês sequer notem a presença das molas. Mas faz uma força aí, por favor, e presta atenção que aqui nós temos 6 molas helicoidais cilíndricas de compressão que estão devidamente instaladas nos vértices dessa estrutura em V. Só para reforçar a nomenclatura que eu usei, né? Nas vigas externas eu apliquei as molas de numeração ímpar, enquanto que nas vigas internas eu usei as molas de numeração par. E aí eu já adianto para vocês que só para simplificar eu vou supor que todas as molas são idênticas, tá legal? Então essa questão de numeração das molas é só para organizar os desenhos e a numeração não vai influenciar os cálculos do nosso passo 11. Aqui está mais uma vista que demonstra a posição relativa das molas nesse frame estrutural. E aí, turma, por conta da posição que eu gerei essa imagem, né, não é possível que a gente visualize a mola número 5. Aliás, por falar em numeração, deixa eu comentar com vocês que quando eu fiz uma das aulas dos parafusos de fixação da junta B, eu errei a numeração dos parafusos. Foi na aula chamada Passo 8, Parafusos de Fixação, Parte 2, Seleção do Lubrificante do Redutor. Deixa eu mostrar para vocês aqui o erro que eu cometi. Olha aí, atualmente, né, é o slide 235 da minha apresentação. Só que quando eu gravei a aula, o erro aconteceu no slide 236. Essa figura que está mostrada para vocês agora na tela contém a numeração correta, né? Eu cometi um erro que não muda em nada os cálculos, né? Inclusive, eu notifiquei você sobre esse detalhe ao deixar esse erro registrado na descrição do vídeo. Deixa eu mostrar para vocês a descrição do vídeo. Olha aí, é esse vídeo daqui. Tá vendo? O erro da numeração acontece no minuto 1:39 dessa aula. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então essa daqui é a nomenclatura errada, tá? Aí eu agradeço ao Thiago que me alertou desse erro, tá? Então vamos retornar ao sistema de amortecimento do passo 11 do nosso projeto. Então, por fim, eu te mostro mais uma outra perspectiva desse nosso sistema de absorção de vibrações. Observem, por favor, que tanto na viga quanto no pavimento existem pinos guias nos quais as molas serão instaladas. Doido demais. Então, agora que o sistema foi apresentado, deixa eu explicar para vocês quais serão as variáveis de entrada do passo 11 do nosso projeto. Como eu disse previamente, por simplificação, nós vamos supor que todas as molas sejam idênticas. Daí, uma outra hipótese simplificadora que a gente vai utilizar é que cada mola vai suportar 1/6 do peso total do sistema. E aí, para que não pairem dúvidas sobre qual variável eu me refiro quando eu cito o peso total do sistema, eu quero te explicar aqui, sugerindo que vocês considerem o peso do redutor com a quantidade de lubrificante especificada por vocês no passo número 8, mais o peso do motor, mais o peso das vigas A, B, C e D. Obviamente, todas essas 4 vigas são de perfil I. Gente, nas aulas passadas eu já convencionei uma maneira para que vocês possam estimar a massa do redutor e do lubrificante e também apresentei para vocês uma maneira de vocês estimarem a massa das vigas, que é consultando as tabelas dos fabricantes. Agora, como eu vou manter a estrutura em V com essas 4 vigas que estão mostradas aí, basta que vocês selecionem a designação que pretendem usar e estipulem o comprimento de cada uma dessas vigas de perfil I. Turma, quero dar um aviso, tá? Vocês não necessariamente precisam usar os comprimentos que foram utilizados nos passos anteriores. Aliás, se vocês quiserem, né, vocês devem ter percebido que vocês podem fazer os passos 8, 9, 10, 11 e 12 do projeto em módulos que são separados e independentes. Ou seja, se acontecer algum erro eventual em um dos passos, isso não vai afetar a confecção dos outros passos. Por outro lado, se vocês julgarem conveniente aproveitar algo que já foi especificado nos passos anteriores, por favor, fiquem integralmente à vontade. Só tem uma ressalva, né, que eu peço para que todos os dados de entrada de cada passo sejam devidamente registrados de uma maneira bem evidente e estruturada no memorial de cálculo. Porque isso facilita demais a correção do projeto e, mais importante, né, isso também mostra a sua organização ao confeccionar esse tipo de documentação. Agora, só para poder auxiliá-los a determinar o peso total, né? Eu quero dar uma recomendação de como vocês fariam para identificar a massa do motor que vocês selecionaram no passo número 1. Então, para fazer isso, eu vou precisar retornar ao passo número 1 do projeto, onde vocês obtiveram o catálogo do motor elétrico. Para fazer isso, né, eu vou visitar o site do fabricante do motor elétrico que foi utilizado no edital do projeto. Aqui, eu sei que a gente já usou esse site no passo número 1 do nosso projeto, né? E na ocasião, eu me recordo claramente, mesmo porque está gravado, né? Que eu pedi para que vocês salvassem a tabela mecânica no computador de vocês. Agora, apreciem uma curiosidade aqui. Quando eu salvei a minha tabela, aconteceu um negócio muito interessante.
Porque na época que eu gravei a aula, que foi em julho de 2020, o site do fabricante disponibilizava uma tabela só com os dados mecânicos. Inclusive, se vocês tiverem interesse, é só vocês consultarem o vídeo do passo 1, que essa descrição que eu estou mostrando para vocês aqui agora está gravada no instante 8h31. Acontece que, ao clicar na mesma opção de salvar a tabela mecânica, agora, em maio de 2021, o site me fornece um catálogo bem completo do motor. E também tem outro detalhe, né? Porque na aula de julho de 2020, o motor que eu estava utilizando era o W22 IR categoria D. E eu vou mostrar para vocês que esta especificação de motor não consta mais aqui para gente, tá? A única especificação parecida com essa que consta aqui agora, né, no motor, é esse aqui, ó, W22 categoria D. Então, aquela palavrinha IR1 não consta mais, sumiu da descrição das opções. Então, eu vou selecionar esse motor aqui e vou, como de costume, né, abrir todas as opções que tem aqui no site para que eu possa mostrar para vocês como é que foi feita a especificação. Na verdade, eu vou só recordar com vocês. Como a minha potência está em quilowatts, eu já vou deixar selecionada essa opção aqui. E aí eu vou lá em cima no início e eu vou começar a fazer minha seleção de novo. Vou escolher aqui a tensão nominal seja de 220 e 380 volts. Vou escolher 4 polos. A potência nominal é de 5,5 kW. Daí o meu motor obviamente tem pés, não tem flange e a caixa de ligação elétrica está disposta no topo. E aí eu tenho somente essa opção, que é um motor de 5,5 kW que tem carcaça 132S. Daí na ocasião eu pedi para vocês clicarem nesse botãozinho aqui, ó, que é de exportar a tabela mecânica, e eu vou fazer a mesma coisa agora e vai acontecer um fato diferente. Agora, quando eu clico na opção de exportar a tabela dinâmica, aparece esse catálogo aqui que está muito mais completo, tá? Vale a pena demais vocês explorarem esse catálogo porque tem muita informação relevante que vai aprimorar demais o aprendizado de vocês sobre motores elétricos. E aí fica a sugestão para vocês, né? Caso a opção do seu motor não tenha um catálogo tão detalhado, consulte um catálogo da WEG de algum motor parecido, né? E pegue a massa do motor que tem uma potência com a mesma carcaça que você selecionou no passo número 1, tá? A ideia desse passo número 11 é só que vocês suponham, estimem qual vai ser a massa do motor para que vocês possam dar sequência ao dimensionamento do sistema de amortecimento. Eu já fiz uma consulta prévia nesse catálogo, né? Então eu já sei que aqui na página 34 eu vou encontrar as informações que eu preciso, né? Porque eu tenho aqui o capítulo 16 do catálogo que contém os dados elétricos. E aí eu vou selecionar o meu motor, que é o W22 Super Premium, e ele é um motor de 4 polos. Vocês estão vendo que os 4 polos estão apresentados aqui embaixo? Então vocês vão perceber que tem uma coluna que registra a massa do motor. Essa coluninha aqui, ó, massa dada em quilogramas. Então eu vou aumentar um pouquinho só para que fique um pouco mais visível para vocês. E aí eu vou escolher o meu motor, que tem 5,5 kW, que é esse aqui de baixo. Ele tem a carcaça 132S e aí eu consigo consultar que ele tem uma massa estimada de 70 kg. Dá para ver? Então essa vai ser a seleção, deixa eu diminuir um pouquinho, que vai servir para fazer a estimativa da massa do meu motor. Eu recomendo que vocês estudem esse catálogo como fundamentação técnica para a formação acadêmica de vocês, tá legal? Então vamos voltar lá para o PowerPoint. Então, um exemplo de registro para suportar os dados de entrada do passo número 11 seria esse que está mostrado nesse slide. Porque aqui eu apresento para vocês um croquis com as principais variáveis, dimensões e adoções que foram feitas no passo número 11. E aí eu peço a gentileza que vocês apresentem um conjunto de informações semelhante a esse no seu memorial de cálculo. E aí, para adotar os comprimentos das vigas, eu fiz uma estimativa no próprio modelo 3D que eu te mostrei agora há pouco nessa aula. Mas, no caso do projeto de vocês, fiquem integralmente à vontade de fazerem as devidas adoções, desde que vocês respeitem sempre as questões de estética, geometria, proporcionalidade e funcionalidade. Eu digo isso porque, por exemplo, vocês já estimaram as dimensões da carcaça do redutor de vocês. Então, por favor, selecionem vigas, né, que acomodem o redutor de vocês. Uma outra observação que eu quero fazer, né, é que em relação às massas, né, eu gostaria que vocês entendessem que isso é uma estimativa e que nesse caso eu não considerei a massa da polia pequena nem uma parte da massa das correias que supostamente, né,
está sendo suportada por essas vigas. Inclusive, também tem o tensionador das correias que eu acabei desconsiderando. E daí, se vocês eventualmente estiverem fazendo o seu projeto no próprio CAD, né? Quanto melhores forem suas estimativas, melhores serão os dados de entrada que vão guiar o projeto das molas helicoidais de compressão. Agora, turma, tal qual eu fiz na última aula do passo 10, eu vou recomendar que vocês vão até a playlist de elementos de máquinas 2. Vamos fazer isso juntos. Olha só, entrem por favor no canal AFD, acessem a playlist de elementos de máquinas 2 e aí vocês podem perseguir o último dos vídeos que está intitulado como sendo Molas, Aula 7, Projeto de molas helicoidais cilíndricas de compressão. Cadê você? É literalmente a última das aulas. Olha aí, é essa daqui. Então, hoje, né, dia 24 de maio de 2021, essa aula é a última aula da playlist de elementos de máquinas 2. Pronto, eu abri na outra janela essa aula. Vejam, por favor, que na própria descrição eu já deixei registrado que essa aula também faz parte da playlist de projetos. E tal qual eu fiz na última aula do passo 10, assim que eu tiver com essa aula agora de molas prontas, né, eu volto aqui na aula de elementos de máquinas 2 e coloco o link para poder mostrar que existe uma conexão entre essas disciplinas. Bom demais, turma. Deixa eu mostrar para vocês que o seguinte, logo nos instantes iniciais, olha aqui, vamos colocar, eu mostro para vocês o enunciado de um exercício. E aí, se vocês analisarem esse enunciado, existem algumas hipóteses que foram estipuladas para o projeto de uma mola helicoidal de compressão que era utilizada numa determinada aplicação. Agora, no caso do passo 11 do projeto de vocês, a única informação de entrada que vocês têm que respeitar vai ser a força máxima que a sua mola vai suportar. E aí eu já alertei vocês que a força máxima que a mola vai suportar vai ser o peso total da estrutura dividido por 6. Em relação a todos os outros parâmetros que constam no enunciado, né, vocês têm total, absoluta liberdade para escolher, obviamente, desde que esses parâmetros façam sentido físico. Então, por exemplo, vocês podem escolher qual é o material, qual que é a deflexão útil máxima, a intensidade das solicitações. Eu digo isso, né, porque nesse enunciado está dizendo que a mola está sujeita a solicitações leves. E aí vocês podem trocar se vocês quiserem, né, que vocês gostariam de usar outro tipo de solicitação, tá? Então eu estou falando de solicitação em relação à classificação, se ela é leve ou outra classificação. Eu não estou falando sobre a carga máxima, tá? Então a carga máxima, que no caso do enunciado do exercício é 668 newtons, essa é a única variável que vocês não podem trocar. Inclusive a carga mínima, vocês têm total liberdade de fazer 10%, 15% ou escolher alguma outra carga mínima aleatória. Ou até mesmo, viu, turma? Pode até escolher uma carga máxima que seja diferente, desde que o peso total da estrutura dividido por 6 conste nessa especificação de regime de carga estática compressiva. Agora, quando o enunciado fala de dimensões de instalação, eu pediria que vocês usassem como referência as dimensões da mesa da viga que vocês escolheram. Tal qual eu fiz anteriormente, né? Eu só peço, por favor, que vocês deixem esses dados de entrada bem estruturados e registrados de maneira axiomática. E aí, por axiomática, eu quero dizer que seja um conjunto de dados organizado. Agora, olha só, eu vou fazer com essa aula de molas a mesma coisa que eu fiz com a última aula do passo do nosso projeto, né, que foi o passo 10. Então, eu gravei uma aula do passo 10 e ao fim da aula, né, eu falei para vocês, né, que eu iria colocar na nossa playlist uma aula relativa a playlist de elementos de máquinas 1, que é essa aula que está aqui. Então, agora, essa aula que eu estou gravando virá aqui na sequência, vai ser a aula 43, provavelmente, né, do nosso curso de projetos, ou seja, será a 43ª aula da playlist de projetos mecânicos assistidos por computador. E depois dessa aula que eu estou gravando aqui agora, virá essa aula aqui, que é a última aula de elementos de máquinas 2. Então, essa será a aula de número 44, tá legal? Então, assim que vocês terminarem de assistir essa aula que eu estou vociferando, bradando e apresentando o passo 11, vocês verão essa próxima aula aqui, que é a aula correspondente à última aula de elementos de máquinas 2. Então, fiquem despreocupadas e despreocupados, porque tudo isso vai estar muito bem organizado aqui para vocês, tá legal? Então vamos voltar lá para o PowerPoint só para que eu possa encerrar. Bom demais! Então depois que vocês assistirem a aula sugerida de molas, que vem na sequência dessa, né? Nós teremos acabado o passo 11. Aí vai faltar só mais um. Então tá acabando. Já já vocês terão o prazer de assistir uma videoaula sobre o passo 12 de projeto, tá legal? Não desanima não. Até breve.